Meu nome é Júlia, tenho 30 anos, e por mais que eu sempre tivesse tentado ser o pilar para minha família, essa história não começou com um grande gesto de bondade, mas sim com a necessidade de sobrevivência. Desde que me formei, estive sempre no caminho do sucesso profissional, algo que a minha família jamais entendeu direito. Mas, para mim, a necessidade de cuidar deles surgiu de um lugar profundo, de um amor que me fez fazer coisas das quais nunca me orgulhei. Eu sempre fui a salvadora deles, a que vinha com a solução para qualquer problema financeiro, o que, paradoxalmente, me fez ser vista mais como uma ferramenta do que como uma filha. Acontece que, por mais que tentasse ser a filha ideal, a que resgatava a família de todas as adversidades financeiras, ninguém parecia enxergar o esforço por trás dos meus atos. Fui crescendo com a sensação de que, a cada ajuda que dava, mais distante ficava a ideia de que eles realmente me viam como alguém que merecia ser respeitada e valorizada. Ao contrário, parecia que eu só estava ali para carregar o peso de todos, mas nunca para receber algo em troca, nem mesmo um reconhecimento. Meu trabalho no setor de tecnologia me proporcionava uma vida confortável, mas ao mesmo tempo, a minha realidade familiar se arrastava para o abismo de uma dívida impagável. E quem acabou sendo chamada para salvar o dia? Eu. A história que vou contar começa, na verdade, em um momento simples e banal, mas que acabou sendo o gatilho para a transformação de tudo. Eu estava em casa, uma tarde de quinta-feira qualquer, quando meu tio Marcos me enviou um vídeo pelo WhatsApp. Ele não costumava me mandar coisas sem motivo, então, de imediato, minha curiosidade foi despertada. Não imaginava, de jeito nenhum, que aquele vídeo iria mexer tanto comigo e viraria o ponto de ruptura em minha relação com a minha família. O vídeo era curto, mas tinha um impacto avassalador. Ali estavam eles, meus pais e meu irmão, Eduardo, sentados à mesa de nossa antiga casa em São Paulo, discutindo a minha ajuda financeira, mas de uma forma completamente diferente da que eu imaginava. Eles estavam falando sobre mim como se eu fosse apenas um peso, uma responsabilidade, um fardo a ser carregado. A luz do sol que entrava pela janela parecia zombar da frieza das palavras que eles diziam. Minha mãe, Cláudia, com aquele tom que sempre foi de reprovação, afirmou: "Ela só ajuda porque deve para a gente. Depois de tudo que fizemos por ela, pagar a hipoteca é o mínimo que ela pode fazer." Ela tinha falado aquilo como se eu estivesse fazendo um grande favor, mas a verdade é que eu vinha pagando as parcelas da casa deles há anos, através de minha empresa, Estilo Investimentos, sem que eles soubessem. Eu fazia questão de manter essa informação em segredo. Eles achavam que estavam pagando ao banco, mas, na realidade, o banco era apenas um intermediário. Eles pagavam uma pequena parcela e eu cobrira o restante. E então, o pior aconteceu. Eduardo, meu irmão, riu de forma irônica e disparou: "Ela age como se estivesse fazendo um grande favor." Que piada! O riso dele me cortou como uma lâmina. Mas o que realmente me desarmou foi o silêncio do meu pai, Carlos. Meu pai, o homem que me ensinou a andar de bicicleta, que sempre me apoiou nas dificuldades da infância, agora estava ali, em um silêncio conivente. Ele assentiu, permitindo que minha mãe e meu irmão me atacassem sem nem ao menos se manifestar para defender a filha. Assistia ao vídeo repetidamente. A cada vez que ele passava, sentia uma mistura de incredulidade e clareza. Durante 4 anos, eu vinha trabalhando como uma formiga, fazendo a minha parte, acreditando que estava ajudando a família. Mas eu estava sendo manipulada, usava meu dinheiro e meu tempo, sem perceber que, na realidade, eles me viam como uma ferramenta, e não como alguém com suas próprias necessidades e sentimentos. Quando terminei de assistir ao vídeo pela terceira vez, uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era raiva, mas sim uma clareza gelada. Porque eu continuava me sacrificando por pessoas que não me viam como alguém importante. Eles achavam que eu devia tudo a eles, que meu trabalho e minha vida eram apenas para ajudá-los a sobreviver. E o pior é que eu havia aceitado isso por tanto tempo, até agora, ao ver a verdade diante dos meus olhos. Foi aí que meu tio Marcos me enviou uma mensagem: "Júlia, você precisa ver isso. Não aguento mais ficar calado. Eles falam assim há meses." Quando li a mensagem, meu estômago se revirou. A cada palavra, minha sensação de desilusão aumentava. Ele sabia o que estava acontecendo, mas não conseguia mais esconder a verdade para mim. E então, finalmente, percebi que não poderia ignorar mais. Não poderia deixar que a manipulação e a falsidade continuassem a ser parte do meu mundo. Eu tinha que agir,
mas não sabia ainda o que faria. Sabia apenas que, a partir de agora, as coisas precisavam mudar. Fui até a minha mesa, onde os papéis estavam espalhados. As planilhas da Estilo Investimentos, o contrato de hipoteca da casa dos meus pais, tudo estava ali, ao meu alcance. As cifras nas telas de meu computador não mentiam. A verdade estava ali, no valor que eu havia pago por eles, sem nunca receber nada em troca. O choque foi grande, mas a mudança era inevitável. Minha cabeça estava a 1000 por hora, e a cada segundo que passava, mais eu entendia que a partir dali, o jogo seria diferente. Já não havia mais espaço para dúvidas. O tempo de ser a boa filha, a que sempre cedia, já havia terminado. A pessoa que precisava ser resgatada, a única que poderia realmente salvar a si mesma, era eu. Desde que me entendo por gente, sempre fui a salvadora da minha família. A pessoa que cuidava dos outros, que tinha sempre a resposta para os problemas financeiros e a solução para os imprevistos que surgiam. Aos 28 anos, eu já havia alcançado um certo sucesso no mercado de tecnologia, um campo onde eu havia me encontrado e prosperado. Mas essa prosperidade, ao contrário do que eu imaginava, não me colocava em um pedestal de admiração na minha família. Para eles, meu sucesso era algo desconectado da realidade deles, algo que não fazia sentido. Afinal, o verdadeiro negócio para minha mãe, Cláudia, e para o meu pai, Carlos, sempre foi o mercado imobiliário. E, claro, meu irmão, Eduardo, com seu comportamento impulsivo e errático, deveria ser o sucessor natural no negócio da família. O fato de ele ter quase destruído o que meu pai havia construído com anos de trabalho, tomando decisões financeiras desastrosas, parecia não ser motivo para reflexão. No final das contas, Eduardo era sempre o especial, o visionário. Com minha carreira consolidada, eu sentia que tinha de dar o suporte que minha família precisava, embora soubesse que nunca teriam compreensão de quanto isso pesava sobre mim. Minha mãe, com seu olhar sempre crítico, nunca aprovou minha escolha por tecnologia. Computação não é carreira para uma mulher, ela dizia, com um tom quase de reprovação, como se eu estivesse desperdiçando minha inteligência em algo tão sem importância. Ao mesmo tempo, ela exaltava Eduardo e suas ideias de mercado, achando que ele era o único com visão suficiente para prosperar nos negócios da família. Quando ele quase levou a empresa do meu pai à falência, deixando-a à beira do colapso, ninguém parecia questionar sua habilidade ou sua visão. E então, veio o mercado imobiliário desabando e minha família quase perdendo a casa. Eu não pensei duas vezes, eu iria agir. Aos 28 anos, quando todos estavam com as mãos atadas, sem saber como lidar com a situação, fui eu quem interveio. Fiz uma consulta com minha assessora financeira, Ana, que sugeriu uma solução criativa. Eu criei uma LLC e comprei a casa através dessa empresa, fazendo com que a minha família acreditasse que ainda estava pagando ao banco, enquanto eu era quem estava cobrindo a maior parte da hipoteca. Eles continuaram com suas contribuições mínimas, achando que estavam fazendo o seu papel, enquanto a verdade era bem diferente. Eu me orgulhava disso, pensando que estava conseguindo fazer o bem. No fundo, eu sabia que isso era uma forma de manter a paz, de manter tudo funcionando sem expor ninguém ao constrangimento de perder a casa. A farsa parecia perfeita. Nenhum de nós precisaria lidar com o peso da culpa ou da vergonha. Era o tipo de coisa que minha mãe e meu pai nunca entenderiam, mas que eu estava fazendo por eles. E meu irmão Eduardo? Ele nem sequer sabia o que estava acontecendo. Ele estava mais preocupado com seus próprios fracassos do que com a situação da casa. Mas depois de assistir ao vídeo enviado pelo meu tio Marcos, a farsa que eu construí na minha mente desmoronou. O peso da decepção foi insuportável. As palavras de minha mãe e de Eduardo, ditas de forma cruel e indiferente, martelavam na minha mente. Eu estava pagando a maior parte da hipoteca da casa deles, e isso não fazia a menor diferença. Minha mãe, que eu achava que estaria grata, achava que eu estava apenas cumprindo uma obrigação. Eduardo, que sempre esteve de olho na herança da família, pensava que eu estava fazendo um favor, como se fosse o mínimo que eu poderia fazer, como se eu devesse isso a eles. A raiva não tomou conta de mim de imediato, mas uma sensação muito mais profunda de frieza se instalou em meu peito. Pela primeira vez, eu percebi que não precisava mais carregar o peso de todos. Não precisava mais ser a pessoa que sacrifica seus próprios desejos, sua própria vida, para manter as aparências para os outros. As palavras da minha mãe, a risada de Eduardo, o silêncio do meu pai, tudo aquilo fez sentido agora.
Eu não era a filha que eles viam, eu era apenas uma fonte de recursos. Aquela manhã, quando o vídeo chegou, eu comecei a perceber que a coisa toda estava fora de controle. Eu não estava apenas ajudando minha família. Eu estava me colocando em uma posição onde o que mais importava para eles era o que eu podia fazer por eles, e não quem eu era como pessoa. Eu estava sempre tentando agradar, tentando ser o que eles esperavam de mim, e em troca, o que recebi? O peso do desprezo disfarçado de ajuda. Eu sempre tinha que dar mais, fazer mais, ser mais. Mas, no final, eu percebia que nada disso me trouxe o que eu realmente queria: respeito e, talvez, um pouco de consideração. Depois de assistir ao vídeo pela terceira vez, eu sabia que não havia mais como voltar atrás. O plano que eu havia arquitetado durante todos esses anos, de cobrir as dívidas deles sem que soubessem, agora parecia uma grande piada. Minha vida estava completamente fora de controle, e o pior é que a verdade nunca esteve tão clara. A minha generosidade, que eu sempre acreditava ser uma virtude, estava sendo vista como fraqueza. Eu estava sendo usada, e não queria mais ser essa pessoa. E foi nesse momento de clareza que eu decidi: o jogo estava mudando. Eu não era mais a pessoa que corria atrás da aprovação dos outros, a que estava sempre ali para salvar o dia. Eu comecei a planejar o que faria para finalmente dar um basta. Era hora de parar de ser a boa filha, a que sempre dava tudo sem pedir nada em troca. Eu sabia que o momento da mudança tinha chegado. Eu tinha o controle. Eu só precisava decidir como usá-lo. O jogo havia mudado, e eu sabia disso. Finalmente, depois de anos me sacrificando, me moldando para ser o que minha família queria, eu estava cansada. Cansada de ser a salvadora, a que sempre estava ali para resolver todos os problemas, mas que nunca recebia o devido reconhecimento. E, para ser honesta, algo dentro de mim se quebrou ao perceber que, mesmo depois de tudo o que fiz, o que eles realmente viam em mim era uma fonte de dinheiro e soluções, nada mais. O vídeo de meu tio Marcos havia sido o primeiro estalo, mas as mensagens que se seguiram foram o que realmente me acertaram. O grupo de família no WhatsApp, onde eu costumava ser incluída com um sorriso e palavras de carinho, agora era um campo de batalha de críticas e manipulação. A cada mensagem que aparecia, eu me sentia mais desprovida de força. Eduardo, meu irmão, que sempre teve a boca afiada, disse: "Ela pensa que está acima de todos nós. Ela não ajuda com nada, só fica com seu dinheiro. Não entende o que é ter uma família de verdade." O tom de desdém e desprezo nos olhos dele, mesmo que virtuais, cortava como uma lâmina. Como ele podia falar assim, sabendo que eu vinha pagando a maior parte da hipoteca da casa deles, enquanto ele e nossa mãe faziam o mínimo? Mas o pior veio logo depois. A mensagem de minha mãe: "Você está sozinha, Júlia. Não tem filhos, não tem marido, não tem ninguém. O que você faz com o seu dinheiro? Pague mais, nós precisamos de você. De verdade." Quando li aquilo, algo dentro de mim explodiu. O cinismo não tinha limites. Eles achavam que eu estava ali para ser explorada, para dar e dar, sem nunca pedir nada em troca. Eles achavam que eu devia isso a eles. Que eu tinha que ser uma espécie de caixa de resgates interminável, simplesmente porque eu tinha algum dinheiro. O que mais me chocava era perceber que, para eles, minha vida era só uma grande obrigação. Eu não tinha valor como filha, nem como irmã. Eu era uma ferramenta. Sentada em minha mesa, eu estava paralisada por alguns minutos, sem saber como reagir. Mas então, a raiva se transformou em clareza. Eu já sabia que minha mãe e Eduardo estavam tão cegos em suas exigências que nem percebiam que estavam pisando em algo que eles não compreendiam: a força da decisão que eu estava prestes a tomar. E não era apenas sobre dinheiro. Era sobre recuperar minha dignidade. Era sobre mostrar para eles que a pessoa que eles menosprezavam e chamavam de fardo tinha mais poder do que eles imaginavam. Eu não queria mais ser a boa filha. Não queria mais ser a que resolvia tudo, que resolvia a bagunça que eles criavam. Eu estava cansada de ser essa pessoa. Eu sabia que tinha que tomar uma atitude. A ideia de continuar pagando a hipoteca deles e vivendo sob a pressão de ser usada constantemente não fazia mais sentido. Eu não podia mais continuar sendo a boazinha, a que aceitava tudo em nome do bem da família. Eu precisava mudar as regras do jogo. Foi quando procurei a Ana, minha consultora financeira, novamente. Sabia que o momento era crítico, mas também sabia que era agora ou nunca. Ana me confirmou o que eu já havia suspeitado.
dentro do contrato que eu havia feito para a compra da casa por meio da minha LLC, havia uma cláusula que me dava a possibilidade de adquirir o imóvel se os pagamentos falhassem. Era uma cláusula cuidadosamente inserida, para me proteger legalmente. Quando vi isso, tudo se encaixou. A casa, agora, já estava legalmente em meu nome. Eu era a verdadeira dona, e a minha família sequer imaginava isso. A sensação de controle foi uma mistura de alívio e frieza. Eles achavam que estavam no controle, que podiam manipular tudo a seu favor. Eles não sabiam que a chave para a mudança já estava em minhas mãos. Eu estava em uma posição de poder, e, pela primeira vez, me senti preparada para usar esse poder. O próximo passo era garantir que, quando a hipoteca se tornasse inadimplente, a transição fosse feita de forma legal e irrevogável. A primeira parte do plano estava em andamento. Minha família continuava pagando uma parte da hipoteca, e eu cobria o restante. Mas isso mudaria. Eles ainda não sabiam que, a partir de agora, seriam inquilinos em uma casa que chamavam de sua, mas que, na realidade, não era mais deles. Eu não queria ser impiedosa, mas sabia que não poderia continuar permitindo que me usassem. Eu precisava ser firme. No fundo, uma parte de mim ainda se importava com eles, mas outra parte de mim sabia que, se não tomasse essa decisão, nunca mais conseguiria recuperar o respeito e o espaço que eu merecia. Eu não queria que essa fosse uma decisão impulsiva, por raiva ou frustração. Queria que fosse uma decisão estratégica, pensada com calma, mas com a certeza de que seria irrevogável. Eu mantive a calma, como sempre, e continuei acompanhando os pagamentos e as mensagens da família. Não queria que soubessem o que estava acontecendo. Queria que a situação se desenrolasse naturalmente, e que o impacto fosse o mais forte possível. Sabia que, no fundo, minha família nunca entenderia a magnitude do que estava prestes a acontecer. Mas eu também sabia que não poderia mais me fazer de cega. O que eles estavam fazendo, com seus julgamentos e críticas, era simplesmente inaceitável. O tempo estava se esgotando. A data do vencimento da hipoteca estava se aproximando rapidamente, e eu tinha tudo sob controle. Minha família não fazia ideia do que estava por vir, e, por mais que eu quisesse continuar em paz com eles, eu sabia que a paz verdadeira só viria quando eu finalmente estivesse em paz comigo mesma. Agora, a casa seria minha, e a transição estava a caminho. Eu tinha planejado cada passo com cuidado, para garantir que minha família enfrentasse as consequências das suas ações. E, enquanto eles continuavam em sua bolha de ingratidão, eu estava prestes a tomar a decisão final que mudaria tudo. O momento da mudança tinha chegado. O momento que eu tanto esperava finalmente chegou. Quando o pagamento da hipoteca não foi feito no prazo, a Estilo Investimentos exerceu sua opção de compra, como estava previsto. Eu me lembro de olhar para o contrato, mais uma vez, com uma sensação de inevitabilidade, e com o alívio de que finalmente teria o controle. Era a última parte do meu plano, e quando a casa foi legalmente transferida para mim, eu não pude deixar de sorrir, um sorriso que misturava a sensação de vitória com o peso da dor. A casa, que antes era símbolo de tantos sacrifícios e esforços, agora era minha. Os meses que se seguiram àquela transferência legal foram de uma calma quase surreal. Minha família, tão acostumada a pensar que tudo estava sob controle, agora se via diante de uma realidade completamente diferente. Eles, que sempre acharam que poderiam me manipular para resolver seus problemas, estavam agora em uma posição vulnerável. Os papéis estavam invertidos. Eles, que haviam sido donos da casa por tanto tempo, agora eram inquilinos de um imóvel que, de fato, nunca foi realmente deles. Eles não sabiam disso, claro, até o momento que a realidade bateu à porta. O telefone tocou uma manhã. A voz desesperada da minha mãe do outro lado da linha me fez suspirar fundo, mas, ao mesmo tempo, me trouxe uma sensação de liberdade. Ela estava, mais uma vez, tentando manipular a situação, tentando me convencer a intervir, a ajudar, como se nada tivesse acontecido. A voz dela estava carregada de medo e culpa. Ela começou a falar, quase sem fôlego, tentando me fazer sentir a pressão da situação, como se eu fosse a única solução. Júlia, por favor, você não pode deixar isso acontecer. A casa é nossa. Não podemos perder o lar da nossa família. Você sempre foi tão boa conosco. Não é hora de fazer isso agora. Pense no que você está fazendo. Escutei por alguns segundos, mas a verdade me cortou mais fundo que qualquer palavra. Eu não sentia raiva, mas uma frieza que eu não conhecia em mim mesma.
Não era mais sobre ajudar ou tentar consertar o que já estava quebrado. Era sobre reconhecer que o que eu fiz durante tantos anos não era mais saudável. Era sobre justiça, não vingança. Eu não estava mais disposta a pagar o preço da ingratidão. Eu entendo o que você está dizendo, mãe, comecei, minha voz calma e firme. Mas a verdade é que a casa não é mais de vocês. Ela é minha agora, e vocês são inquilinos. Não há mais nada a ser feito. O silêncio do outro lado da linha foi quase ensurdecedor. Eu sabia que ela estava tentando processar o que acabará de ouvir, mas não havia mais espaço para negociação, não mais para manipulação. O jogo tinha acabado. Quando desliguei o telefone, um alívio profundo me invadiu. Eu finalmente havia dado o passo que precisava dar, embora soubesse que as consequências para minha família seriam severas. A vida deles, como sempre souberam, mudaria para sempre. E, ao contrário do que muitos poderiam pensar, eu não sentia prazer nisso. Não era uma vingança. Era simplesmente uma forma de fazer com que eles enfrentassem as consequências de suas ações. Nos meses seguintes, o impacto foi inevitável. Minha mãe e Eduardo tentaram de tudo. Mensagens, telefonemas, visitas para me pedir que reconsiderasse, mas eu já havia feito minha escolha. Eles tentaram manipular a situação, tentando apelar para o passado, para o amor de mãe e o laço familiar. Mas eu não estava mais disposta a ceder. A cada novo pedido, eu me sentia mais firme em minha decisão. As promessas de mudança, as lágrimas, nada disso era suficiente. Eu sabia que minha felicidade e minha paz estavam em primeiro lugar agora. Eu merecia isso. 3 meses depois, eu estava sozinha, na casa vazia que um dia foi minha, mas que agora era apenas um palco de todas as memórias que eu carregava. Olhei ao redor, absorvendo os detalhes, as marcas de minha infância, os momentos bons e ruins que essa casa guardava. Era estranho ver tudo aquilo pela última vez, mas também havia uma sensação de liberdade. Eu estava encerrando um ciclo que durou tempo demais. E agora, eu estava pronta para abrir um novo capítulo. A casa seria vendida, e com o dinheiro, eu poderia finalmente realizar um sonho que sempre tive: ajudar outras pessoas que, como eu, sofreram abusos financeiros em suas famílias. Eu havia aprendido de forma dolorosa que não se pode depender da boa vontade de quem nunca se importou com o seu bem-estar. Agora, a venda da casa não seria apenas o fim de uma era, mas o começo de algo muito maior. Um projeto para apoiar vítimas de abusos financeiros, para que elas também pudessem se libertar e encontrar seu valor próprio. No final, eu aprendi a lição que deveria ter aprendido muito antes. A verdadeira família é aquela que nos respeita, não aquela que nos usa como moeda de troca. Eu estava fazendo isso por mim mesma, não por vingança, mas por amor próprio. E, pela primeira vez em anos, eu senti que estava fazendo a coisa certa. Eu finalmente estava escolhendo minha felicidade e a minha paz. Essa foi a grande transformação. Não foi uma busca por justiça, mas por equilíbrio. Eu não precisava mais carregar o fardo da gratidão alheia, nem me sacrificar para que eles se sentissem bem consigo mesmos. Eu merecia viver para mim, não para os outros. E, ao fazer isso, encontrei minha verdadeira força. Eu sabia que minha família nunca entenderia completamente a decisão, mas, para mim, isso já não importava mais. Eu havia decidido que a única pessoa que precisava ser salva era eu. História 2. Eu sou Clara, uma mulher de 28 anos, e quando olho para minha vida, é impossível não me lembrar de como tudo começou. Nascida em um lar onde as brigas e o silêncio eram quase tão comuns quanto o calor do sol da tarde, minha infância foi marcada por uma sensação constante de impotência. Cresci em uma casa onde, no fundo, havia uma luta silenciosa pela sobrevivência emocional, e, até hoje, eu me pego pensando em como tudo poderia ter sido diferente. Na época, eu era uma criança comum, com sonhos e medos típicos de quem mal conhece o mundo, mas as sombras que pairavam sobre nossa casa me impediram de viver a leveza que eu tanto almejava. Meu pai, Jorge, era uma figura de destaque na minha vida. Ele não era apenas o chefe da casa, ele era o centro de tudo. Um homem de princípios rígidos, mas egoístas. Sempre preocupado em manter as aparências, a imagem de sucesso e de uma vida perfeita, ele se dedicava mais aos outros que a nós. Ele era aquele tipo de pessoa que dava mais valor ao status e ao reconhecimento social do que ao amor e à união familiar. Eu, ainda que muito jovem, sentia isso de forma aguda. Enquanto isso, minha mãe, Maria, sempre foi o oposto.
Ela se desdobrava para nos dar um lar, para criar e educar meus irmãos e eu. Com suas mãos calejadas pelo trabalho doméstico, ela não conhecia descanso. Cuidava da nossa casa com todo o zelo possível, mas raramente era vista ou reconhecida por isso. Ela era invisível aos olhos do meu pai, que só tinha olhos para o próprio reflexo no espelho do sucesso que ele tanto perseguia. Se você pedisse a opinião dele sobre algo, ele falava sobre seu trabalho, sobre os negócios que administrava, mas nunca sobre os filhos ou sobre o impacto que suas ausências causavam em nossa vida. Ele parecia estar sempre em outro lugar, fora da realidade de quem morava sob o mesmo teto. Minha mãe, por outro lado, era simples, talvez até demais. Mas sua simplicidade era sua força. Ela nunca reclamava, sempre achava uma maneira de sorrir, mesmo quando o peso da responsabilidade recaía sobre ela. Ela era o tipo de pessoa que, em vez de falar sobre os próprios problemas, se preocupava mais com os outros. Se ela não conseguia dormir por conta de alguma preocupação, ela jamais faria questão de dividir isso conosco. Ela se dedicava ao trabalho de ser mãe e esposa, o que, no final das contas, a consumia completamente. Eu não entendia muito bem o que acontecia, mas algo dentro de mim sempre questionava a razão pela qual meu pai parecia nunca olhar para o lado, nunca ver o quanto a minha mãe estava se sacrificando. Cada fim de semana, era como se a casa estivesse dividida entre um lado e o outro, o lado das aparências e o lado da realidade. Nos fins de semana, quando minha mãe se esforçava para preparar uma refeição para todos, enquanto meu pai e suas irmãs riam e conversavam despreocupadamente, eu via tudo de longe, com um nó no peito, tentando entender por que ele nunca as repreendia. E, de alguma forma, eu achava que era minha responsabilidade defender minha mãe, ainda que eu fosse só uma criança. Era complicado. Eu não sabia o que fazer para que ele percebesse o que estava acontecendo. Eu via a minha mãe sendo desrespeitada pelas minhas tias, que se aproveitavam da sua bondade. Elas se achavam no direito de reclamar de tudo, de qualquer coisa que minha mãe fizesse, como se ela fosse uma serviçal. Lembro de um feriado, quando estávamos na casa de minha avó, e uma das minhas tias, com um tom sarcástico, fez questão de criticar a roupa simples que minha mãe estava usando. O que parecia ser uma piada para elas, para mim era uma ofensa. Como minha mãe, que sempre fazia o seu melhor com tão pouco, poderia ser tratada daquela maneira? A raiva crescia dentro de mim a cada palavra cruel que minhas tias proferiam. Com o tempo, eu fui crescendo e, com isso, minha percepção sobre a minha família também se transformava. Eu vi que minha mãe não era só a vítima. Ela era a heroína que, apesar de todo o abandono e desrespeito, ainda se mantinha firme e sorridente. Eu admirava minha mãe de uma forma que eu nunca consegui explicar completamente, e também comecei a sentir um peso enorme sobre meus ombros. A sensação de estar ali, tentando entender e fazer justiça por ela, se tornou cada vez mais insuportável. Eu queria que meu pai se desse conta de tudo, que ele visse, ao menos uma vez, que minha mãe não era um ser invisível, que ela merecia reconhecimento e amor. Mas isso nunca aconteceu. E o pior de tudo, eu via que ele estava se distanciando cada vez mais de nós. As semanas passavam e meu pai parecia não perceber a dor que estava causando. Eu, com apenas 10 ou 11 anos, estava começando a perceber que não poderia contar com ele. Ele se ausentava emocionalmente, e minha mãe, mesmo doente, fazia de tudo para não nos faltar nada. Às vezes, ela estava exausta, mas nunca falava. Ela sempre dizia que estava bem, que tudo passaria. Eu via que ela tentava proteger-nos, mas não conseguia esconder a tristeza que se refletia em seu olhar. Foi nesse contexto que minha vida começou a se transformar, e as sementes da revolta começaram a germinar em meu coração. Eu não sabia o que fazer, mas sentia uma coisa muito forte dentro de mim. Precisava proteger minha mãe, precisava garantir que, ao menos de alguma forma, ela soubesse que alguém ali a amava e a via. Enquanto meus irmãos pareciam alheios à situação, eu me vi cada vez mais isolada em meus sentimentos, tentando entender uma dinâmica familiar que me sufocava. À medida que os anos foram passando, essa tensão só aumentava, e a sensação de que a nossa família, em algum ponto, iria se partir, se tornava cada vez mais real. Foi então, quando já estava na adolescência, que comecei a perceber que a única maneira de eu lidar com tudo isso seria escolher entre seguir a vida com a falsa ilusão de que as coisas poderiam melhorar ou tomar uma decisão dolorosa, mas necessária, de buscar minha própria paz, mesmo que isso significasse deixar para trás tudo o que eu conhecia. Eu me lembro claramente do dia em que tudo mudou. Eu tinha 16 anos, e foi uma manhã como qualquer outra,
mas ao mesmo tempo, algo parecia diferente. Minha mãe estava com um semblante cansado, mais do que o habitual. Quando eu percebi, ela estava indo ao médico mais uma vez, e o diagnóstico, que veio após alguns exames, não foi uma surpresa, mas ainda assim devastador. Ela estava com uma doença grave. O choque foi profundo, como se o chão tivesse sido tirado debaixo dos meus pés. Eu sentia que algo dentro de mim já sabia, mas o fato de ser real parecia uma sentença de morte, não apenas para ela, mas para nossa família como um todo. Enquanto isso, meu pai, Jorge, estava imerso em sua própria vida. Ele parecia ignorar os sinais, como sempre fazia. Ele estava mais preocupado com os negócios, com o status e com a imagem que passava para o mundo do que com o que acontecia dentro da nossa casa. Quando minha mãe começou a falhar, não fisicamente, mas emocionalmente, quando ela passou a sentir os efeitos da sua doença, ele estava mais preocupado em manter a fachada de um homem de sucesso. A dor que eu via em minha mãe, e a angústia que me consumia, não parecia nem um pouco importante para ele. Era como se ele fosse incapaz de perceber a necessidade de amor e apoio em sua própria casa. A gota d'água para mim aconteceu quando, um dia, minha mãe, com seus olhos cansados e sua voz trêmula, pediu ajuda a Jorge. Ela queria que ele a acompanhasse ao hospital, que ficasse com ela durante os tratamentos. Eu a ouvi esperando, com uma leve esperança, que talvez, finalmente, ele fosse fazer o mínimo, cuidar dela. Mas não. Ele não apenas recusou, como ainda disse que estava ocupado demais. Ele falou de forma impessoal, como se falasse de um colega de trabalho, não da mulher com quem ele havia compartilhado a vida. Naquele momento, uma raiva muito forte tomou conta de mim. Eu não conseguia entender como alguém podia ser tão insensível, tão egoísta. Em minha mente, tudo ficou claro. Se alguém devia estar ali por minha mãe, era eu. Ela merecia ser cuidada. Foi uma decisão radical, mas para mim, a única possível. Eu não poderia mais esperar que alguém da minha família fosse ajudar. Não ia esperar mais uma vez que ele acordasse para a realidade. Se minha mãe tinha que enfrentar a doença, então eu também enfrentaria o que viesse junto com ela. Naquela noite, quando Jorge saiu mais uma vez para um jantar de negócios, eu sentei com minha mãe. Perguntei se ela queria conversar, e foi ali que ela, pela primeira vez, falou abertamente sobre a dor que sentia, não só fisicamente, mas também emocionalmente. Ela me contou sobre os momentos em que se sentia abandonada por ele, não só no contexto da doença, mas por tudo o que havia acontecido ao longo dos anos. Ela falou da frustração de ver um homem que, ao invés de estar ao lado dela, estava ao lado das expectativas de uma vida que nunca a incluiu. Aquela conversa me fez perceber que tudo estava mais claro do que nunca. Minha mãe precisava de apoio, de amor. E o único lugar onde ela poderia encontrar isso de forma genuína era em mim. Claro, havia uma parte de mim que queria que Jorge tivesse essa revelação, que ele fosse a figura que sempre deveria ter sido, o apoio que minha mãe tanto merecia. Mas a verdade era dura demais. Ele estava distante demais da realidade para fazer isso. Ele estava imerso em seu próprio mundo, e o pior de tudo era que ele nem parecia se importar. O que eu não sabia naquela época era o quanto isso me mudaria. Eu estava prestes a assumir uma responsabilidade que parecia sobrecarregar minha alma. Minha adolescência ficou para trás naquele momento. Não havia mais espaço para os sonhos e desejos que todo adolescente tem. Em vez disso, eu estava me tornando uma mulher muito antes da hora, cuidando de uma mãe que, por sua vez, sempre cuidou de mim. Eu passei a ser seu apoio, sua força. Toda a energia que eu tinha foi direcionada para garantir que minha mãe não sentisse que estava sozinha. No entanto, à medida que a doença avançava, as dificuldades também aumentavam. E Jorge? Ele continuava a se afastar cada vez mais. Afastava-se de nossa mãe, de mim, e agora parecia ainda mais perdido em seu próprio egoísmo. Ele começou a sair mais, não para negócios, mas para um relacionamento extraconjugal. Eu descobri por acaso, mas não fiquei surpresa. Era a última confirmação do que eu já sabia. Para ele, a família era apenas um peso que deveria ser carregado com indiferença. Eu me sentia desolada, mas, ao mesmo tempo, isso só reforçava a decisão que eu já havia tomado. Não haveria mais espaço para ele em nossa vida, e minha mãe não merecia ser tratada com tanta frieza. Os dias se passavam em uma mistura de cuidados intensivos com minha mãe e o vazio crescente que Jorge deixava. Ele estava fisicamente presente, mas emocionalmente distante.
Seu novo relacionamento parecia ser a válvula de escape que ele usava para não enfrentar a realidade de sua falha como pai e marido. Quando eu vi, ele já estava completamente absorvido por essa nova vida, enquanto minha mãe lutava contra o câncer. Em sua ausência, encontrei minha força. À medida que o tempo passou, a dor que eu sentia pelo abandono de meu pai foi se transformando em uma raiva silenciada, mas constante. Eu não tinha mais paciência para esperar que ele mudasse. Não tinha mais esperanças de que ele viesse a ser o homem que minha mãe precisava. E, para minha surpresa, fui tomada por um sentimento de alívio ao perceber que eu estava finalmente livre daquela expectativa. Eu não precisava mais dele. Eu, Clara, estava começando a entender que, por mais que fosse doloroso, eu poderia seguir em frente sem a sombra de um homem que, ao invés de ajudar, apenas causava mais dor. Essa escolha não foi fácil. Mas, para mim, foi inevitável. Eu havia amadurecido de uma forma que, antes, eu nunca imaginaria. O que me restava agora era cuidar de minha mãe da melhor forma possível. Mais do que isso, seguir com a minha vida sem carregar o peso de um relacionamento falido. Eu estava pronta para proteger minha mãe, mesmo que isso significasse cortar todos os laços com meu pai. A vida continuava a sua marcha implacável, com os dias se arrastando e as emoções em ebulição. Eu estava tentando encontrar meu equilíbrio, lidando com os cuidados diários de minha mãe e o peso emocional de toda a situação. O câncer dela não dava trégua, e a cada novo tratamento, a cada consulta ao médico, parecia que uma parte de mim também morria. Mas ainda assim, eu resistia. Minha mãe, com sua força silenciosa, ainda me dava um pouco de esperança, um pouco de vida, mesmo quando ela própria se via desmoronando. Mas então, como se o universo quisesse mais uma vez me testar, veio a notícia que eu jamais esperava ouvir. Meu pai, Jorge, se envolveu em um acidente grave. A ideia de que ele poderia ter se machucado foi algo que eu não consegui digerir imediatamente. Por um lado, havia o reflexo automático de preocupação, o desejo de saber se ele estava bem, se ele precisaria de ajuda. Mas logo percebi que qualquer gesto de apoio ou de compaixão para com ele só me traria mais sofrimento. O choque maior veio quando, depois do acidente, ele começou a ligar insistentemente para mim e meus irmãos. Ele queria nossa presença, queria nossa ajuda, queria que o perdoássemos e o acolhêssemos em seu momento de fragilidade. Pela primeira vez em anos, ele parecia precisar de nós, e isso, por mais que fosse compreensível, era também revoltante. Não conseguia entender como ele, que havia sido tão ausente durante toda a nossa vida, agora tinha a audácia de esperar que fossemos sua rede de apoio. Eu sabia que esse pedido não passava de uma tentativa de manipulação. Afinal, nunca nos deu o que precisávamos: apoio, amor, cuidado. E agora, após tanto tempo, ele queria que o tratássemos como se nunca tivesse falhado conosco. As palavras do meu pai, com seu tom de desespero, estavam tão longe de ser genuínas que, em vez de despertar compaixão, só alimentavam a minha revolta. Minha primeira reação foi de negação. Eu simplesmente não queria mais fazer parte daquilo. Não queria ir até o hospital para vê-lo. Não queria dar espaço àquela necessidade que ele, por tanto tempo, ignorou. Minha mãe havia sido deixada de lado por ele, em sua maior necessidade, e agora ele queria que a história se repetisse com ela. Eu estava cansada de ser manipulada pela família, cansada das exigências e da falta de empatia. Fui firme em minha decisão: não iria vê-lo. E então vieram as pressões. Minhas tias, que sempre olharam para minha mãe com desdém, começaram a me ligar, quase implorando para que eu fosse ao hospital. Ele é seu pai, Clara. Você tem que ir. Ele precisa de você agora. As palavras delas eram como facas, tentando rasgar a barreira emocional que eu havia construído para me proteger. E sua mãe, como fica? Eu pensava. As palavras de minha mãe, pedindo que eu seguisse em frente, que não permitisse mais sofrer, ecoavam na minha mente, e tudo o que eu queria era não dar ouvidos a mais nenhuma dessas manipulações. Mas o conflito interno começou a crescer dentro de mim. Eu me perguntava se estava sendo justa. Afinal, ele era meu pai, não era? Mesmo que ele tivesse falhado em todos os aspectos essenciais, ele ainda era alguém com quem compartilhei minha vida, com quem tive boas lembranças, antes de tudo se desmoronar. Eu sentia a pressão de cumprir com o papel que sempre me foi imposto: ser a boa filha, ser aquela que perdoa, que cuida, que está ali nos momentos difíceis. Mas eu sabia que não poderia continuar me sacrificando por alguém que não se importava comigo, que não se importava nem mesmo com minha mãe.
Eu olhava para a imagem dele e via o homem que me causou tanto sofrimento, a figura que nunca esteve presente quando foi mais necessário. Como poderia agora eu deixá-lo entrar novamente na minha vida, como se nada tivesse acontecido? Como poderia aceitar de volta alguém que, por tanto tempo, me ignorou? A cada vez que minhas tias falavam, mais eu me afastava emocionalmente, mais me sentia pressionada a seguir minha própria verdade, a me proteger de mais danos. A verdade é que eu já estava exausta. Exausta da hipocrisia da minha família, exausta de tentar agradar a todos, e principalmente, exausta de tentar encaixar Jorge em um molde que ele nunca foi capaz de preencher. Eu sabia que, para continuar minha vida, para seguir em frente sem ser consumida pela dor e pelas expectativas alheias, eu precisava cortar os laços de forma definitiva. A partir daquele momento, minha prioridade era minha mãe, que estava com a saúde fragilizada e que sempre fez o seu melhor por mim. Era ela quem eu precisava proteger, quem eu precisava cuidar, quem eu precisava dar todo o meu amor. Meu pai poderia esperar, ele já havia esperado demais. O desgaste emocional que ele me causava era algo que eu não podia mais carregar. As pressões externas não conseguiam mais me atingir, e a sensação de alívio ao tomar essa decisão era indescritível. Eu me sentia mais leve, mais livre para seguir o meu caminho. Não mais refém das expectativas de uma família que nunca reconheceu minha dor, nunca reconheceu minha luta. E, ao mesmo tempo, sentia o peso da responsabilidade de fazer a coisa certa. Estar ali por minha mãe, cuidar dela, garantir que ela não se sentisse sozinha, porque ela sempre foi a única que esteve presente quando eu mais precisei. A raiva e a dor que senti foram substituídas por uma determinação imensa. Eu estava decidida a não mais me submeter às manipulações e exigências que a família me impunha. Quando minha mãe me olhou, naquele dia em que tomei a decisão de não visitar meu pai no hospital, ela me deu um sorriso fraco, mas sincero. Ela sabia que eu estava fazendo o certo. Ela sabia que, finalmente, eu estava me colocando em primeiro lugar. E, com isso, percebi que não estava mais sozinha na minha luta. Eu não estava mais lutando contra meu pai, contra minhas tias ou contra a família. Eu estava lutando por mim mesma e por minha mãe, pelo amor que ela merecia e que sempre me deu. Após meses de reflexão, angústia e um desgaste emocional que me corroía por dentro, decidi que era hora de enfrentar meu pai e todas as suas manipulações. O peso das minhas emoções finalmente me conduziu até aquele momento, em que eu não seria mais a filha submissa, nem a mulher que se deixava ser manipulada por uma família que nunca reconheceu meu valor. Meu marido, que sempre esteve ao meu lado, me apoiou com a serenidade e o amor que eu tanto precisava. Ele sabia da minha dor, do conflito que me consumia, e estava decidido a me ajudar a tomar uma atitude que fosse saudável para mim. Foi ele quem sugeriu, com carinho, que eu fosse até o hospital onde Jorge estava internado. Naquele momento, a decisão de ir até lá não foi só uma ação física, mas um passo simbólico. Era como se, ao atravessar aquelas portas, eu estivesse finalmente abrindo o caminho para o meu próprio perdão e para a libertação daquelas amarras emocionais que me prendiam. Quando chegamos ao hospital, meu coração estava acelerado, mas eu estava resoluta. Ao ver meu pai na cama, visivelmente debilitado e machucado pelo acidente, algo em mim quase se quebrou. O sofrimento dele estava ali, exposto, mas, ao mesmo tempo, era impossível não perceber que ele ainda tentava manipular as situações. Seus olhos procuravam, em minha direção, um olhar de compaixão, como se esperasse que eu fizesse o que sempre fiz, esquecesse as mágoas e o tratasse como um pai. Mas eu sabia que não podia mais fazer isso. Eu tinha que ser honesta comigo mesma, mesmo que aquilo significasse cortar laços definitivos. Eu respirei fundo e, olhando para ele, falei com toda a firmeza que a minha dor me permitia. Jorge, você não é mais meu pai. Você perdeu o direito de ser chamado assim. O que você fez com minha mãe, o que fez conosco, não pode ser reparado com palavras vazias. Eu sei que você está sofrendo agora, mas isso não muda o que você fez. Você não esteve aqui quando precisávamos de você, e agora, depois de tanto tempo, você quer que eu o acolha de volta? Não, eu não posso. Aquelas palavras saíram de dentro de mim com tanta força que, por um momento, eu me senti aliviada, como se uma grande carga tivesse sido retirada. O silêncio que se seguiu foi denso, e Jorge olhou para mim com um misto de dor e confusão. Ele começou a tentar justificar suas ações, a dizer que se arrependeu, que queria consertar tudo, mas eu não estava mais disposta a me deixar enganar. Não eram palavras vazias que ele me oferecia,
Eram mais promessas não cumpridas, mais manipulação. Eu, então, olhei para meu marido e, com a ajuda dele, tomei uma atitude definitiva. Olhei para as tias de Jorge, que estavam ali, como sempre, tentando se interpor, fazendo de tudo para que eu cedesse. Com um olhar firme, tomei uma decisão. Não, chega. Nossa família não vai mais se envolver com Jorge e com suas irmãs. Não vamos mais nos submeter a esse ciclo de dor e humilhação. A partir de agora, nossa vida é nossa. Eu não preciso da sua aprovação ou do seu perdão, porque o perdão já está comigo, com a minha mãe e com a nossa família, que realmente se importa com o que é importante. Naquele momento, eu sabia que, ao declarar isso, estava não só me libertando de uma relação que nunca teve base, mas também livrando minha mãe de mais um peso. Quando saímos do hospital, com as palavras ainda ecoando em minha mente, eu me sentia mais forte, mais livre. Tinha finalmente feito o que era necessário para minha própria saúde emocional, para minha paz e para minha felicidade. Nos dias que se seguiram, a tensão entre mim e minha família foi inevitável. Minhas tias tentaram me convencer de que eu estava sendo insensível, que eu deveria dar uma segunda chance a Jorge, que ele era meu pai, e eu tinha a responsabilidade de cuidar dele. Mas eu sabia que não era isso que minha mãe queria para mim. Ela nunca desejou que eu sacrificasse minha própria felicidade pela busca de um amor que nunca existiu. Em vez disso, ela sempre me ensinou, com seu silêncio forte, a valorizar as pessoas que realmente se importam, aquelas que estão ao nosso lado quando as coisas ficam difíceis. Agora, minha vida tinha mudado completamente. Eu e meu marido seguimos em frente, com um relacionamento fortalecido pela confiança e respeito mútuos, e a relação com minha mãe floresceu de uma forma que eu não acreditava ser possível. Eu estava finalmente dando a ela o amor que ela merecia, sem mais interferências, sem mais dores passadas para nos segurar. Nossa família estava criando um novo futuro, sem as sombras do passado tóxico que, por tanto tempo, pairaram sobre nós. Eu percebi que a verdadeira definição de família não está em laços de sangue ou em expectativas impostas, mas no amor, no cuidado mútuo e na compreensão genuína de cada um de nós. Minha mãe foi, sem dúvida, a verdadeira heroína dessa história. Ela me ensinou o verdadeiro significado de força e sacrifício, e foi a razão pela qual eu encontrei a coragem de seguir em frente. Hoje, enquanto olho para minha vida, percebo o quanto me libertar dessa prisão emocional me permitiu viver de forma mais plena e saudável. Eu e minha mãe, finalmente livres das correntes que nos mantinham presas ao passado, podemos agora olhar para o futuro com esperança e confiança. O que ficou para trás são apenas lembranças de uma história que, apesar das dificuldades, me ensinou que a liberdade emocional é a chave para um futuro mais feliz e equilibrado. E, com isso, sinto que, finalmente, estamos no caminho de construir a vida que sempre merecemos.